Apocalipse capítulo de número 20, nós vamos ler a partir do versículo 11. Na versão que eu tenho está escrito assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Repita após mim: o juízo final. Com mais veemência agora, com mais vigor. O juízo final. É sobre isso que queremos falar nessa noite. Nós estamos vivendo o que nós chamamos de escatofobia. E o que é escatofobia, pastor? Escatofobia é o medo do porvir. É o medo do que fora revelado. Escatofobia é o medo das páginas do Apocalipse. Escatofobia é o distanciamento, é esse evitar da escatologia bíblica. Caminhamos a passos largos para a eternidade. É inegável, ninguém pode negar que a cada minuto que passa, nós estamos mais distantes do berço e mais próximos da sepultura. A cada 3 segundos, eu repito, uma pessoa parte para a eternidade. E a pergunta que cabe aqui esta noite é a seguinte: cada pessoa que parte para a eternidade, a cada 3 segundos, segundo as estatísticas, partem para próximo de Cristo, ou seja, para o paraíso, ou essa pessoa ou essas pessoas estão abraçando o tormento eterno, o Hades, o inferno? Essa é a pergunta que chacoalha a nossa alma esta noite. Nós jamais deveríamos evitar o livro do Apocalipse. Nós jamais deveríamos rejeitar os livros proféticos. Por quê, pastor? Porque os evangelhos são belíssimos. Quando lemos Mateus, Marcos e Lucas em especial, nós vamos encontrar o relato da obra de Cristo, os seus feitos, os seus milagres, a sua vida pública, a sua vida ministerial, o seu crescimento. Jesus crescia em graça e conhecimento diante dos homens. Mas os evangelhos nos apresentam um Cristo que foi perseguido, um Cristo que foi aviltado, cuspido, traído, vendido, esbofeteado, um Cristo que recebeu uma coroa cheia de espinhos, e por fim foi pendurado no madeiro, se esvaiu em sangue, ao 3º dia ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que acreditam na sua obra. Mas o Apocalipse não apresenta este Cristo para nós. O Apocalipse não traz à tona um Cristo ensanguentado, um Cristo que foi zombado pelos homens. Não, o Apocalipse nos apresenta um Cristo que volta para julgar as nações, um Cristo que volta para estabelecer o seu reino e o seu juízo final. O Apocalipse apresenta uma igreja triunfante, porque nós não passaremos pela grande tribulação. A igreja no período tribulacional estará ausente dessa terra, enquanto este mundo estará sendo golpeado pelos juízos de Deus.
a saber, os 3 ciclos de juízos apresentados no livro do Apocalipse, do capítulo 6 ao 18, a igreja estará recebendo os seus galardões, as suas recompensas pelo trabalho prestado nessa terra. Nós deveríamos amar com toda a intensidade possível o livro do Apocalipse, porque ele mostra a redenção, o ápice da revelação. O Apocalipse mostra a eternidade da igreja com Cristo. Bendito seja o Senhor. O Apocalipse mostra o diabo sendo lançado no lago de fogo e enxofre. O Apocalipse mostra a derrota de Satanás. O Apocalipse mostra a derrocada do anticristo, da besta e do falso profeta. Por essa razão nós deveríamos amar as páginas do Apocalipse. Bendito seja o Senhor. Vamos chegar no dia do juízo final, trilhando o caminho das ressurreições que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia nos apresenta 2 ressurreições. Quantas ressurreições? A primeira ressurreição, ela é subdividida em 3 fases. Quantas fases? A primeira fase da primeira ressurreição aponta para aqueles que morreram, ressuscitaram e tornaram a morrer. Como assim, pastor? Me explique. Um dia Eliseu trouxe de volta à vida o filho da sunamita. Eliseu devolveu a vida para aquele garoto e colocou ele no colo da sua mãe. O Senhor usou a instrumentalidade de Eliseu, a vida de Eliseu, para ressuscitar um jovem. Mas o discipulador de Eliseu também teve esse privilégio. O Senhor usara o profeta Elias para ressuscitar o filho da viúva. Um pouco mais adiante nós vemos o profeta Eliseu, a sua ossada, a sua estrutura óssea tendo contato com um soldado morto. Como assim, pastor? Uma batalha estava acontecendo, um soldado caiu na cova que estava enterrado o profeta Eliseu. Automaticamente, quando o soldado morto entra em contato com os restos mortais do profeta, ele ressuscita imediatamente. Nós temos no Novo Testamento o caso de Dorcas, o caso da filha de Jairo. Nós temos no Novo Testamento o filho da viúva de Naim. Nós temos no Novo Testamento Lázaro, que sai daquela sepultura depois de 4 dias. Ou seja, pessoas que nasceram, morreram, ressuscitaram e tornaram a morrer. Nós temos agora a segunda fase da primeira ressurreição. E que fase é essa, pastor? Me explique. Esse momento apoteótico é o mais aguardado pela igreja. O estrugir da trombeta, o momento em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, segundo Paulo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e subiremos ao encontro do Senhor. Olhe para cá. Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas estão no lugar que podemos chamar de antessala do céu, o paraíso, e já desfrutam das benesses da eternidade. Aquela pessoa que você foi dar o seu último adeus, aquela pessoa que você foi velar, aquele crente que batalhou, aquele crente que incansavelmente se empenhou para fazer a vontade do Senhor. Você ficou sabendo que esse soldado tombou no campo de batalha, partiu por eternidade, o velório foi marcado. Você compareceu, olhou para o rosto daquela pessoa e disse adeus. Mas o crente não pode usar o adeus no velório de outro crente. Um crente não deve usar o adeus no velório de outro crente. Por quê, pastor? Porque um adeus significa que você nunca mais verá aquela pessoa. Um crente legítimo, ele olha para o rosto de outro crente, naquela tumba fria, naquela urna mortuária, e diz: até breve. Muito em breve estaremos juntos, celebrando a eternidade com Cristo. Quando um crente
comparece no velório de um não crente, ele então não tem muito o que falar. Você olha e diz: meus sentimentos, meus pêsames. Você tenta consolar o ente querido, os familiares, serve uma água com açúcar, tenta acalmar. Mas no velório de outro crente, Bispo Valderi, não é assim que funciona. No velório de outro crente, o crente abre o hino da harpa, o inário, e ele começa a cantar: nossa esperança é a tua vinda. Muito em breve estaremos com essas pessoas que partiram antes de nós. Aquele combatente, aquela pessoa que lutou contra o diabo, contra o sistema regido por Satanás e contra o pecado que habita na sua carne. Esse crente que lutou bravamente, ele já desfruta da eternidade, e muito em breve nós subiremos ao encontro dessas pessoas e estaremos para sempre com o Senhor. Quem aguarda por este momento, quem anseia por esse momento, bendiga o Senhor nessa noite, exalte a Ele. A nossa esperança é a sua vinda. Bendito seja Ele para sempre. Aleluia. O arrebatamento é o ápice da promessa do Senhor. Jesus, antes de se ascender aos céus, ele não prometeu uma vida nababesca para ninguém. Jesus Cristo, antes da sua assunção, ele disse para o colégio apostólico, para os seus seguidores: eu vou subir, mas eu enviarei o Consolador. E antes de dizer que enviaria o Consolador, ele disse: olha, vocês terão a minha presença para sempre. A minha presença estará com vocês. Irmão, olha bem para mim aqui, na ponta do meu nariz. Pode faltar tudo na vida do crente, se não faltar a presença do Senhor, não está faltando absolutamente nada. Você pode ter perdido tudo. Pastor, entrei por essas portas e perdi tudo. Se você não perdeu a presença do Senhor, você não perdeu nada, porque a presença do Senhor é o nosso bem mais precioso. Bendito seja Ele para sempre. É verdade que tem muitos pregadores ensinando os crentes a buscar o ouro do céu na terra, mas Jesus não nos ensinou a buscar o ouro do céu na terra. Ele nos ensinou a buscar o ouro do céu no céu. Você deve buscar sobretudo nessa terra uma comunhão legítima, intensa, verdadeira com o Senhor, porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida. O arrebatamento é o ápice, é a maior promessa do Senhor. O arrebatamento é a coroação de todas as promessas da Bíblia. Jesus não prometeu conforto para aqueles que o servem. Jesus não prometeu conforto para a sua igreja. Muitos pregadores esqueceram que na Bíblia nós encontramos um Deus vingador. Pastor, Deus é vingador? Ele também é vingador. Todos aqueles que zombaram do Senhor, todos aqueles que se opuseram ao avanço da igreja, terão que pagar, comparecer diante do Senhor. Todos aqueles que zombaram da noiva de Cristo, terão de comparecer diante do justo juiz. Esse dia é inevitável. Você pode sair daqui hoje ridicularizando o pregador. Você pode sair daqui hoje dizendo o que você quiser a respeito acerca da mensagem. Você pode zombar da igreja, você pode zombar do pastor, você pode dar as costas para a mensagem do Senhor, mas naquele dia não haverá escape para aqueles que zombaram do nosso Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer aos crentes da Galácia: de Deus ninguém zomba. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Tudo aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem depositar nessa terra, através de ações e reações, ele terá de dar conta diante do Senhor. O arrebatamento da igreja é a promessa que impulsiona a igreja. O arrebatamento da igreja
é a promessa que faz com que avancemos sobre esta terra. Pastor, aonde é que está aqueles que partiram com Cristo? Essas pessoas já estão no paraíso, lugar esse que eles não desejam trocar pelo nosso lugar, porque o combate para eles já se encerrou. Quando Paulo estava partindo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, ele vai dizer: olha, quanto a mim, eu já estou sendo derramado por aspersão de sacrifício, como oferta de libação. O tempo da minha partida está próximo. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Por que Paulo disse combati o bom combate? Porque outrora Paulo combatera um mau combate. Que mau combate é esse, pastor? A oposição à igreja. Paulo lutou ferrenhamente contra o avanço do evangelho. Um mau combate. Ele vivenciou o mau combate por um período de tempo. Agora, partindo para a eternidade, ele faz um balanço da sua vida e vai dizer: eu combati o bom combate. Que bom combate é esse, pastor? É esse que estamos combatendo, lutando contra o pecado, contra o diabo. Quando acordamos, bispo Valderir, olhamos no espelho, presbítero Anderson, e temos que entender todos os dias, quando você acordar, para molhar o seu rosto, lavar o seu rostinho bonito, quando você olhar no espelho, lembre-se que você possui 3 inimigos. Quem são os nossos 3 inimigos? O inimigo número 1, o diabo, Satanás, que não é Itaú, mas trabalha 24 horas contra a nossa vida. Inimigo número 2, o sistema que jaz no maligno, o sistema regido por ele. Inimigo número 3, a nossa predisposição, a nossa inclinação para o pecado. 3 inimigos diariamente nós temos que combater. Então Paulo faz esse balanço, essa análise rápida e vai dizer: eu combati o bom combate. Vale a pena esse bom combate? É óbvio que vale, pastor. Todos os dias quando acordamos, olhamos para cima, sabemos, bispo Valderir, que o combate é intenso, mas recorremos a ele, nos colocamos na condição de dependentes todos os dias. É por isso que estamos aqui. O diabo fez de tudo para que você desistisse. A pandemia veio, o diabo lutou, usou as suas ferramentas, mas nós aqui estamos com a bandeira do evangelho hasteada, dizendo: ele vem, e com ele eu irei morar. Se você acredita nisso, magnifique o Senhor nessa noite, bendiga o Senhor que tem cuidado da sua igreja. Bendito seja Ele. A terceira fase da primeira ressurreição aponta para aqueles que morrerão no período tribulacional. Vale para mim. O período tribulacional, ele é descrito nas páginas do Apocalipse, do capítulo 6 ao capítulo 18. Ali nós temos 3 ciclos de juízo. O primeiro ciclo, a soltura dos 4 cavaleiros. O segundo ciclo, as 7 trombetas. O terceiro ciclo, as 7 taças. Os juízos de Deus, eles vão se intensificando. Como diz o nordestino, o negócio vai arrochando. Sabe quando a água vai batendo no peito? O período tribulacional é sem precedentes na história. Nós temos porções de cunho escatológico em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O Senhor disse que naqueles dias, durante a tribulação, os homens desmaiarão de terror, na expectação daquilo que sobrevirá. Segundo o Apocalipse, se hoje começasse o período tribulacional, quase 2 bilhões de pessoas morreriam. João vai dizer que o sangue vai dar nos freios do cavalo. Não haverá lugar para enterrar
os seus modos. As pessoas vão procurar refúgio, as pessoas vão desejar a morte e não a encontrarão. Por quê, pastor? Porque é o momento em que Deus começa a fazer uma faxina na terra. Nós estamos vendo uma sociedade mergulhada no pecado. Nós estamos contemplando o mal aprofundando as suas raízes, a inversão de valores. Aquilo que é verdade se tornou mentira, aquilo que era mentira se tornou verdade. A verdade sendo relativizada, os homens zombando de Deus, zombando do sagrado, os homens lutando contra a obra do Senhor, leis sendo aprovadas contra a igreja, leis sendo aprovadas contra o cristianismo, na calada da madrugada. Deputados parlamentares tramando contra a igreja, projetos e projetos para amordaçar a igreja, para restringir, para colocar freio na boca dos pregadores. Mas há um Deus que não dorme, há um Deus que não negocia com o pecado, há um Deus que estabeleceu a sua igreja e dela vai continuar cuidando. Ele disse através de Jeremias: eu velo pela minha palavra. A palavra do Senhor não perdeu a sua validade. Ele disse através de Isaías: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor subsistirá eternamente. Ela não perde a validade. Você vai no mercado e você vê os produtos perecendo nas prateleiras, você olha nas embalagens para ver se não está vencido ou prestes a vencer, mas a palavra do Senhor, ela continua viva, produtiva, eficaz, pujante e transformando vidas. Se você recebe esta palavra, magnifique o nome bendito de Jesus. Aleluia. Vamos avançar. João, após o período tribulacional, ele vai falar sobre a volta visível de Jesus. Olhe bem para mim. João vai avançando e chegar ao momento em que ele vai desenhar, ele vai construir este texto que mostra, que dá para nós um vislumbre, uma visão ainda que pálida do juízo final. E João vai começar da seguinte forma: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olhe bem para mim. Pastor, por que o trono é branco? Porque João disse que viu um grande trono branco. Sabe por quê? A resposta é simples. Quem se assenta no trono é santo, no mais absoluto da palavra. O trono é branco, quem se assenta no trono é santo. As testemunhas são santas, os livros que serão abertos são santos. Irmão, olha aqui para o meu rostinho. Se um dia você foi convencido que o crente vai abraçar a eternidade com Cristo de qualquer forma, você foi enganado. Se um dia alguém te convenceu que a eternidade com Cristo é para qualquer pessoa, você foi enganada. Por quê, pastor? Porque só partirá ao encontro do Senhor aqueles que lutam, se empenham por uma vida separada, uma vida santa diante do Senhor. Ele não disse que vem buscar qualquer pessoa, ele disse que vem buscar pessoas santas. Por quê, pastor? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há um atalho, não há um outro meio. Quando uma pessoa ela se ausenta da escola, ela pode recuperar esse tempo fazendo um supletivo.
É verdade? Ela vai fazer o ensino fundamental, o ensino médio, aquilo que demoraria na ordem 6 anos, ele resolve em 2 anos. Isso se chama supletivo. Mas com Deus não há supletivos, não há meios de barganhar com Ele. Como é que a gente vai barganhar com Deus que não precisa de absolutamente nada? Pastor, é difícil? Não é fácil, mas não é impossível. Como é que a gente chega, pastor? Como é que a gente consegue? É olhando para cima, reconhecendo a suficiência dele e a sua insuficiência. Nós não somos super-heróis, você não é nenhuma heroína, mas nós devemos buscar todos os dias a direção de Deus, a obediência plena. Se desejamos morar com Cristo, nós temos que rever valores e conceitos, porque não é de qualquer forma que chegaremos lá. Só subirá ao encontro do Senhor aquele que combate o pecado todos os dias, aquele que anula o seu eu, aquele que olha para cima e deseja ardentemente morar com Cristo. Bendito seja Ele para sempre. João prossegue no verso de número 12. Ele vai dizer: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Olhe para mim, aqui na ponta do meu nariz. Quem são esses mortos? Quem são essas pessoas? Os grandes. Essas pessoas não são grandes por conta da sua estatura. João está falando de destaque social, pessoas que ocuparam cargos de destaque. Quando olhamos para esse texto, lembramos de homens como Nero, que perturbou, que transtornou a vida dos crentes. Quando olhamos para esse texto, lembramos de Adolf Hitler, que mandou mais de 6 milhões de judeus para a sepultura. Quando olhamos para esse texto, lembramos de Mussolini e de tantos outros ditadores, homens sanguinários e perversos que já pisaram nessa terra. Homens como Hitler terão que comparecer diante do justo juiz. Eu imagino uma voz como de muitas águas, como descreve João, chamando Adolf Hitler: venha para cá. Hitler terá que comparecer diante do Criador e receberá diante de todos a sua sentença eterna. Ele terá que se apartar de todos os crentes de uma vez por todas, e ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo e seus anjos. Nenhum homem que já pisou nessa terra, independentemente do cargo que ocupara, homens que zombaram do Senhor, escaparão do juízo final. Esse dia se aproxima. O Senhor não tarda no seu juízo, ainda que muitos tenham o juízo de Deus como tardio ou por tardio, Ele está chegando. A terra será ferida, o Senhor fará a faxina necessária, e a igreja, pastor, a igreja estará com Ele para todo sempre. A sua noiva estará com Ele na eternidade. Se você anela e anseia por esse dia, celebre ao Senhor nessa noite, celebre a tua salvação, agradeça a Ele por Ele ter te tirado deste mundo corrompido. Ele nos transportou, nos tirou do reino das trevas e nos inseriu no reino da sua maravilhosa luz. Ele é o Senhor que salva, Ele é o Senhor que redime, que transforma, que levanta do pó pequeno, que transforma radicalmente todos aqueles que se lançam aos seus pés. Ele é o Senhor desta casa. Bendito seja Ele, aleluia. Os livros serão abertos. Que livros são esses, pastor?
o livro das obras, o livro da vida e a Bíblia Sagrada. 3 livros pelo menos: o livro das obras, o livro da vida e a Bíblia Sagrada servirão de base para este julgamento final. Olhe bem para mim: ninguém escapará, nenhum mortal conseguirá um caminho alternativo. Todos os homens que não se arrependeram, todos os homens que não se renderam aos pés do Senhor, terão de olhar para Ele e receber a sua punição eterna. Mas e a igreja, pastor? Aonde estará a igreja? A igreja já estará adornada, porque enquanto o mundo passa pela grande tribulação, nós estaremos sendo recompensados pelo trabalho prestado nessa terra. Pastor, aquela alma que eu ganhei lá no meu trabalho e que ninguém ficou sabendo. Pastor, aquele cuscuz que eu fiz e que o meu nome não apareceu no cartaz, Bispo Valderi. Aquele irmão que acolhe, aquele irmão que não tem o seu nome divulgado, que trabalha nos bastidores e que não faz questão nenhuma de aparecer. Aquela irmã que se empenha para receber as pessoas, aquele irmão que faz visitas e que ninguém fica sabendo. O crente anônimo, aquele que trabalha muito mais de repente do que quem ocupa os microfones. Olhe bem para mim: quem é que recompensa essas pessoas? Ou quem é que recompensará? O Senhor, o Rei da Glória. Cada passo, cada gesto em prol do reino do Senhor, tudo aquilo que você faz. Mas o pastor não me recompensou, o presbítero Anderson não me abraçou como eu gostaria, o pastor não me cumprimentou, eu não recebi o sorriso que eu tanto desejei, eu não fui visitado, mas tudo aquilo que você fez está sendo contabilizado. Por quem, pastor? Pelo contador por excelência. Ele está registrando exatamente tudo, aquele trabalho escondido que ninguém ficou sabendo, que só você e seu esposo, aquele negócio que você fez, que vai refletir por toda a eternidade. Descanse, o Senhor está anotando o livro das obras. O Senhor nos recompensará. Quando, pastor? Após o arrebatamento da igreja, ingressaremos no tribunal de Cristo, seremos galardoados por Ele. Você vai receber tudo aquilo que você fez. O Senhor está contando exatamente tudo. O dia se aproxima. Continue empenhada, continue trabalhando, não recue, não retroceda, continue fazendo a obra com afinco, com amor, porque Ele nos recompensará. O dia se aproxima, a salvação está mais perto do que nunca. E aí, pastor, e depois do tribunal de Cristo, depois da recompensa, enquanto a terra estará sendo ferida pelos juízos do Senhor, nós estaremos nas bodas do Cordeiro. Conheceremos homens como Isaac, Abraão, profetas como Daniel, Jeremias, Isaías. Pastor, eu amo Sofonias, eu amo o profeta Abacuque que se levantou contra o mal, eu amo o profeta Jeremias que foi lançado numa cova. Pastor, ele estará lá no dia preparado pelo Senhor, as bodas do Cordeiro. Nos assentaremos à mesa, celebraremos cada culto. Você vai olhar para o rosto do seu pastor, para o rosto dos seus amigos e dizer: valeu a pena cada culto. Quando eu entrei chorando com a alma vazia, naquele dia o Senhor me abraçou. Valeu a pena dizer não para os manjares de Satanás. Valeu a pena dar as costas para o pecado. O diabo preparou um laço, eu disse não. A Dalila chegou, eu disse não. Eu fico com Jesus Cristo, eu fico com a palavra, eu prefiro a eternidade. Vale a pena, porque o dia se aproxima. Se você aguarda esse dia, misture glória a Deus com aleluia.
aleluia. Celebra Ele nessa noite, glorifique a Ele nessa noite, bendiga o Senhor. Eu já estou terminando. João continua descrevendo esse dia, e ele vai dizer: e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Olha para mim. Os judeus eram extremamente supersticiosos. Quando Jesus aparece para os discípulos andando sobre as águas, eles dizem: há um fantasma. É um fantasma. Porque havia crenças. Essa crença, ela era real nos dias de Jesus. Os judeus acreditavam que os mortos, aqueles que morriam nas águas, eles ficavam presos naquelas águas. E a pessoa poderia aparecer a qualquer momento. Olhe bem para mim. Ulisses Guimarães, o seu helicóptero caiu, afundou, e ninguém sabe aonde está. Cadê o corpo de Ulisses Guimarães? Ninguém sabe dizer. Ninguém encontrou. Quantas pessoas morreram nas águas agitadas dos mares desse mundo? E João, com base nessa crença, ele vai dizer: o mar vai entregar os seus mortos, aqueles que morreram em alto mar. Os mortos, 1912, o Titanic, muitas pessoas morreram naquelas águas. E aí, pastor, o mar entregará os seus mortos. Enquanto que para a igreja a promessa é de um corpo revestido de imortalidade e incorruptibilidade, para aqueles que morreram sem Cristo, a promessa é apenas ressuscitar. Alguns acreditam, estudiosos, olhem bem para mim aqui, ó, o Datena não ensina isso, na ponta do meu nariz. Alguns acreditam que as pessoas que ressuscitarão para serem lançadas na eternidade sem Deus, no lago de fogo e enxofre, vão ressuscitar da mesma forma que morreram. A promessa de incorruptibilidade e imortalidade, um corpo semelhante ao de Jesus ressurreto, é apenas para os crentes em Jesus, os salvos. O mar dará os seus mortos. Pastor, como isso será possível? Eu não tenho nenhuma dificuldade em acreditar que Deus faz do nada, a partir do nada. O nosso Deus, Ele cria a partir de algo e cria a partir do nada. Isaías capítulo 40, versículo 29 e 30 vai dizer que Ele multiplica o vigor daqueles que não têm nenhum vigor. Como é que você multiplica a partir do nada? Toda multiplicação precisa de um ponto de partida. Mas Isaías vai dizer: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas Ele multiplica a força, o vigor daqueles que não têm nenhum vigor. O que significa isso, pastor? Que Deus, Ele trabalha a partir do zero. Quem precisa de matéria-prima são as empresas, para criar alguma coisa, para fazer alguma coisa. Nosso Deus não precisa de nada, Ele traz a partir do nada. Então não tenha dificuldades para entender que esse dia vai chegar e o Senhor vai ressuscitar os mortos para comparecer diante dEle e receber cada um individualmente a sua sentença. Nós estamos falando do texto mais triste da Bíblia Sagrada, porque João, ele prossegue, ele vai dizer: olha, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Este é o versículo mais triste da Bíblia.
Não existe nada pior do que nadar e morrer na praia. O que é nadar e morrer na praia? Aplicando isso para a nossa realidade, é o crente que tem prazo de validade, presbítero Anderson. Como que funciona o crente que tem prazo de validade? Ele vem, ele se empolga, ele se compromete por um período de tempo. Quando o pastor olha e diz, agora vai, é aí o momento que o crente retrocede. Quando o pastor constrói uma amizade, está tudo bem, o pastor olha, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? E ele vai perceber que aquele crente teve prazo de validade. Ele é como o cavalo paraguaio, ele dá aquele tiro, ele vai, ele avança, ele atropela tudo, ele tem vigor, ele se empenha. Mas quando você pensa que ele vai chegar, quando ele vai alcançar o destino, o objetivo, ele abandona a corrida, ele larga a proposta, ele retrocede, ele abandona os valores, os princípios estabelecidos na palavra do Senhor. E aí o nosso Senhor, através de João, vai dizer: aqueles que não foram achados, inscritos no livro da vida, esses serão lançados no lago de fogo e enxofre. Irmão, aqui no meu rosto, olhe para cá. Eu não sei quais são os seus desafios, aquilo que amarga a sua alma. Eu não sei o que te abraça nessa noite, pastor. A amargura tomou conta do meu ser. Não tem mais graça para mim servir a Deus. Eu estou ocupando um assento nessa casa, mas não há mais produtividade. Eu não consigo mais avançar, não há mais evolução. Eu não consigo mais progredir na carreira. Eu estagnei, a minha vida é infértil. Não há mais resultado nenhum. O Senhor está dizendo: se levante hoje. Você não foi o primeiro a pensar assim. Um dia Elias disse: basta, eu não sou melhor do que os meus pais, eu desejo a morte, basta, coloque, Senhor, um ponto final na minha vida. Mas o Senhor intervém. Elias recebe pão e água, o anjo dá um impulso, até que Elias, quando você pensa que o negócio vai funcionar, Bispo Valderi, Elias se coloca dentro da caverna, presbítero Anderson. E o que eu acho surpreendente é que quando Elias, ele fica dentro da caverna, ele fica fazendo biquinho, porque o crente também faz biquinho, ele faz charme. E o Senhor olha e diz: o que fazes aqui, Elias? E o que eu acho empolgante nesse texto é que o Senhor não diz: o que fazes aí, Elias? Ele diz: o que fazes aqui? Ou seja, o Senhor estava dentro da caverna com Elias. Pastor, o Senhor está comigo quando eu coloco picanha na brasa. Ele está com você, irmão. O Senhor está comigo quando o pagamento cai na conta, quando eu coloco o dedinho no aplicativo do banco e vejo o dinheirinho lá. Ele está contigo. O Senhor está comigo, pastor, quando eu estou no contrafilé. É lógico, irmão. Aquela coca gelada, tá, irmão. Pastor, o Senhor está comigo quando está tudo azul, estou no love com a minha esposa. É evidente que o Senhor está conosco. Pastor, será que Ele está comigo quando nada mais faz sentido? É evidente que Ele também está. Os amigos, quando o churrasco acaba, vão embora. Quando o dinheiro não está mais no bolso, quando a condição muda, o status muda, a realidade muda, os amigos se apartam, os pseudos amigos. Mas o Senhor está conosco na bênção, na prova, no deserto. Quando o negócio está amargo, o Senhor está conosco. Pastor, sou eu quem estou dentro da caverna hoje. O Senhor está te dizendo: saia desta caverna. O que você está fazendo aí? O teu caminho será sobre modo longo. Bendito seja Ele. Magnifique o Senhor nessa noite. Bendiga ao Deus de Israel. Glorifique a Ele, o Deus que está conosco nas montanhas e nos vales.
para sempre seja exaltado, Cordeiro. Uma palavra que glorifique ao Senhor. Glória e honra a Ele pelos séculos dos séculos. Ele é inigualável, Ele é incomparável, é o Cristo imutável, está sentado no trono, todo poder pertence a Ele, Ele é detentor do domínio de todas as coisas, a Ele a glória e a honra pelos séculos dos séculos, pertence a Ele céus e terra. Ele é Criador, Ele é sustentador de todas as coisas. O dia do juízo final se aproxima, e aonde eu estarei, pastor? Se você perseverar, se você continuar com os pés no trilho do Evangelho, nós estaremos contemplando, a igreja ladeará o Senhor, a igreja estará com Ele, contemplando este momento ímpar na história. Bendito seja Ele. Se coloque de